Grande é a nossa alegria em estar aqui mais uma vez com o nosso programa Medicina em Destaque, trazendo convidados especiais, aqueles que oferecem para nós conhecimentos, curiosidades acerca da nossa ciência milenar, a nossa medicina. Especialistas extraordinários vêm aqui derramar o vinho da sabedoria nessa taça de conhecimento. Professor Álvaro Bulhões é o nosso convidado aqui pela segunda vez. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Gerson, bom dia. Bom dia a todos os seus telespectadores. Agradeço muito o seu convite e é sempre uma honra estar aqui conversando sobre medicina, né? Eu digo que a gente não ensina, a gente só aprende medicina e sempre conversa sobre medicina, né? Então é sempre uma satisfação estar aqui com você nesse espaço em que você abre para que a gente possa discutir os assuntos em voga que são necessários para o nosso conhecimento. E aqui é um espaço fértil, é um solo fértil para que você possa derramar seus conhecimentos, né, na qualidade de professor, na qualidade de profissional, referência na sua especialidade. Você que faz cirurgia gastroenterológica, né, cirurgião gastro. E primeiro o telespectador quer saber de você qual o seu trilhar, né? Nascido aqui em Alagoas, que ventos lhe levaram a escolher medicina e que caminhos você trilhou para chegar à sua especialidade hoje? Então, Gerson, na verdade eu não sou nascido em Alagoas. Eu sou filho de militar, meu pai é alagoano, minha mãe é alagoana, mas meu pai era lotado no Rio de Janeiro, foi quando eu nasci, eu e minha irmã nascemos no Rio de Janeiro. Só que eu vim para cá com 7 anos de idade, hoje eu estou com 49. Então eu vivi muito mais aqui do que bem menos lá, então eu me considero alagoano de coração, né? Só acidentalmente eu nasci no Rio de Janeiro. Minha formação acadêmica foi na antiga Escola de Ciências Médicas, hoje um CISAL, né? Na época a gente tinha apenas o curso de medicina, né? E hoje já tem fono, audiologia, enfermagem, fisioterapia, os cursos tecnológicos, por isso que é uma universidade de ciências da saúde hoje, né? Fiz minha residência médica em cirurgia geral e também do aparelho digestivo no Hospital Belo Horizonte, em Belo Horizonte, isso ainda no século passado, em 1997, terminando, na época eu fiz 3 anos, a gente terminou em 2000. Fiz também a especialização em endoscopia digestiva alta e sou especialista em cirurgia geral e cirurgia do trauma, né, que é a minha grande paixão real, né, na medicina. Você atua em serviços na unidade de emergência? Atuo no Hospital Geral do Estado, né, que é uma grande honra. Eu fui um dos primeiros plantonistas da unidade do Agreste, que é uma unidade de referência de trauma. Atuo também em alguns hospitais privados na urgência e na emergência. Além disso, está atuando também em hospitais outros particulares? Sim, eu faço cirurgias eletivas no Hospital Vida, né? No Vida também? Isso. Como é que está o doutor Miguel Arcanjo? Tá excelente, né? O Miguel é um grande empreendedor, né? E a gente fica sempre muito feliz de trabalhar com ele, com o Eric, com o João Cubos, né? Então são pessoas assim que a gente considera muito e eu fico muito feliz de trabalhar no serviço deles. Trabalho também no hospital da Unimed, né? Faço o pré-hospitalar da Unimed, no SOS Unimed, né? E sou professor do curso de medicina do SESMAC, que é uma grande honra. Lá no SESMAC você leciona que... Eu leciono 2 disciplinas, que é Habilidades Médicas 2 e Habilidades Médicas 4. Onde na Habilidades Médicas 2 é suporte básico de vida, onde a gente dá as primeiras noções de urgência e emergência para os estudantes. E na Habilidade 4 é urgência e emergência propriamente dita. Como é que o acadêmico, assim, ao entrar na sua disciplina, ela vai perceber a diferença entre urgência e emergência? Boa pergunta, que sempre fica essa dúvida, né? É uma urgência, é uma emergência, né? A emergência é todo aquele evento que tem risco iminente e absoluto de vida, né? Risco à vida. A urgência, ela tem risco à vida, mas ela pode ser
aguardar algum procedimento ou algum propedêutica para que seja feito o tratamento. Exemplo, uma emergência, uma obstrução de vias aéreas, que você precisa desobstruir e tratar. A urgência, uma apendicite aguda. Você pode operar horas depois. Isso, depois de uma propedêutica adequada, depois de um diagnóstico etiológico bem feito, aí a gente pode atuar. E a gente percebeu durante essa pandemia a necessidade de mais urgentistas e intensivistas também. Sim. Mas da sua disciplina, para os seus alunos, você deve dizer assim, o perfil de um cirurgião de urgência deve ser este. Aí eu lhe pergunto, que perfil você diz ou você orienta para os seus alunos que estão na expectativa de fazer cirurgia de urgência? O perfil da proatividade. Isso. O cirurgião de urgência que não for proativo, ele vai ter muita dificuldade no seu caminhar. Né? Tem que ser proativo, tem que ser dinâmico, não pode ser preguiçoso de forma alguma, né? Não tem hora, a hora que for para atuar, tem que atuar. Então, eu acho que a proatividade é o nosso melhor definição do cirurgião de urgência e de emergência. Aquele olhar clínico, né? Eu fiz durante 16 anos emergência clínica e eu estava numa palestra lá em Petrolina e um cirurgião de urgência lá do Hospital Geral de Recife, ele disse que a indicação, o Hospital da Restauração, a indicação para um apendicite agudo ou qualquer abdômen agudo é do clínico, o cirurgião passa lá só para confirmar. Você acha essa assertiva verdadeira? Então, Gerson, eu discordo um pouco. Eu discordo pelo seguinte, eu gosto de dizer para os meus alunos e para quem a gente consegue conversar um pouco, que o cirurgião é um clínico que opera. A gente não pode deixar a clínica médica de lado, a gente não pode deixar a semiologia de lado, a gente não pode deixar o olhar ao paciente, a gente não pode deixar o tocar ao paciente e muito menos ouvir o paciente. A gente precisa ouvir o paciente. Então, o exame clínico, o exame físico é fundamental para qualquer especialidade. E para a cirurgia, isso nem se fala. Então, por isso que eu digo, o cirurgião é um clínico que opera. Antes de tudo, a gente precisa saber clínica médica. E nesse rito, nesse ato assim do exame de urgência, que critérios? Além de uma boa anamnese, deve ser rápido, um bom exame físico e a escolha, né? A sensibilidade para uma hipótese diagnóstica e na condução da solicitação dos exames. Como é que você fotografa ou desenha esse momento, esse ato em urgência? Então, o que a gente gosta de conversar? É que o paciente grave, o paciente crítico, a gente precisa primeiro ter um diagnóstico sindrômico. O diagnóstico etiológico, muitas vezes, ele vai ser secundário ou vai ser feito até mesmo durante a cirurgia. Mas o que a gente precisa fazer? Uma anamnese direcionada e objetiva, mais rica em detalhes que haja a necessidade para a gente. Então, isso a experiência vai mostrar, né? O exame físico bem feito, o exame propedêutico complementar, seja ele de imagem, seja ele laboratorial, ele vai ser feito de acordo com a necessidade, que a gente lembra que não pode atrasar um tratamento, né? E feito o diagnóstico sindrômico, por exemplo, um abdômen agudo inflamatório, aí a gente leva para a sala de cirurgia e vai fazer o tratamento adequado. E muitas vezes o cirurgião vai chegar e vai dizer que o tratamento não é cirúrgico, o tratamento é clínico. Muitas vezes a gente chega para contraindicar a cirurgia, né? Eu fico naquela expectativa. Mas o clínico está, às vezes, já até contraindiquei uma cirurgia por um abdômen, entre aspas, agudo, e que, na verdade, tratava de uma verminose, assim. Eu disse, deixa, vamos... Sim. Porque não tinha, era suspeita de uma apendicite aguda, mas o leucograma não orientava com relação a isso, ao contrário. E, às vezes, essa parceria clínico e cirurgião faz uma diferença. Chamando a atenção, principalmente aquilo que você perguntou, para a questão do toque, né? O tocar, o examinar, um bom exame físico, né? Exatamente. O exame físico bem feito, uma semiologia bem aplicada, ela é mais de 80% do diagnóstico em qualquer doença. Então, você ouvir, você olhar para o paciente. Muitas vezes a gente dá um diagnóstico de uma peritonite, que é uma afecção de inflamação de uma membrana que recobre o abdômen, que é o peritônio, que faz com que a gente imagine que há uma patologia cirúrgica e grave. A gente percebe no caminhar do doente. O doente entrando na sala de emergência curvado, com faces de dor toda vez que pisa ao chão. Então, só daí a gente já começa
a dar um diagnóstico sindrômico para esse paciente. Maravilha. José, por favor, entre em campo, passa um dos vídeos, sem a ordem que você colocou, não tem problema não. Doutor Gerson, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Álvaro. Quais seriam as indicações para realizar uma biópsia durante uma endoscopia? Então, Josimar, respondendo ao futuro colega estudante, eu faço também endoscopia digestiva, né, alta. A baixa eu faço também, mas não gosto muito não, prefiro mais da endoscopia digestiva alta. Quando que a gente faz a biópsia nesse ato? Em todos os momentos. Por quê? A gente vai aproveitar esse exame para dar diagnósticos de patologias que muitas vezes o paciente não conhece. Uma das afecções é a infecção por H. pylori. A gente sabe que 75% ou mais da população brasileira é portadora de H. pylori, seja em pequena, moderada ou grande quantidade. E o H. pylori é uma infecção que ele pode trazer, além da úlcera gástrica, também afecções neoplásicas no futuro. Então, ele tem que ser tratado. Então, hoje, mesmo nas endoscopias que macroscopicamente a mucosa se mostra como normal, a gente faz a biópsia. Né? E em lesões suspeitas, evidentemente, né? Lesões elevadas, lesões vermelhas, lesões vegetantes, ulceradas, a gente faz de forma obrigatória. Eu gostei muito dessa resposta, assim, porque, na verdade, você faz o exame normal, etc., mas o paciente fica naquela expectativa. Será? Então, quando se dá um resultado normal, acompanhado de um histopatológico normal, dá uma segurança maior para o paciente. Sim, sim. E para quem solicitou o exame, porque ele sabe que o seu paciente ele está seguro, né? Nos guidelines hoje, a gente não faz endoscopia assim aleatoriamente, né? Sim. Alguns pacientes jovens, pacientes sem história familiar, muitas vezes a gente faz a prova terapêutica, né? A gente entra com um bloqueador de bomba de prótons, né? Sem precisar que os prazóis da vida, né? Os omeprazóis, pantoprazóis, rabeprazóis, o que tem hoje de bloqueador de bomba de prótons. E a gente busca fazer endoscopia em pacientes idosos com história familiar, com alta suspeita de doenças neoplásicas. Porém, na prática, né, isso são o que os guidelines nos falam. Certo. Mas na prática, a gente vai utilizar a endoscopia como método propedêutico quando a gente tem uma suspeição de doença dispéptica, né, doença gástrica ou esofágica. A endoscopia ou a esofogastro ainda ela tem indicação terapêutica também. Quais as indicações desse exame para um tratamento de patologias? Então, nas varizes de esôfago, a gente vai fazer ela como terapêutica, né? Nas lesões elevadas, nos pólipos, que a gente pode fazer as polipectomias, a gente pode fazer as mucosectomias, né? A gente pode fazer a esclerose de varizes de fundo gástrico, né? A gente pode, na emergência, retirar corpo estranho, a gente pode fazer o tratamento de úlceras sangrantes, né? Através de escleroterapia, de uso de clipes, de coaguloterapia, né? Termoterapia. Então, a endoscopia hoje, além de propedêutica, ela também tem um arsenal terapêutico muito grande. Essa endoscopia para o público leigo, né? O exame da borracha. O exame da borracha, é. Que anomalias, né, você já encontrou nesse exame da borracha, nessa endoscopia? Tem gente como parafuso, prego, outras coisas, clipes, etc. Não, de corpo estranho, desde moeda, que é o mais comum, né, nas crianças, até pilha, a gente já viu. Bonequinhos Playmobil, né, aqueles bonequinhos que o pessoal mais novo não lembra, mas a nossa geração brincou muito com os bonequinhos chamados Playmobil. Então, já tirei Playmobil de estômago, parafuso, prego, né? O caso mais, assim, emblemático que até hoje me lembra, e a gente teve que operar esse paciente, era um paciente psiquiátrico que engoliu um ímã. Um ímã? Um ímã. E um ímã, assim, grande, volumoso, impactou no esôfago, e a gente não conseguia tirar por endoscopia, e a gente precisou levar para a cirurgia para fazer uma esofagotomia, ou seja, abrir o esôfago para tirar o ímã.
né? Inclusive, operou eu e o Dr. Marcos Holanda, que é o presidente do nosso sindicato, né? Grande abraço, professor Marcos. Que professor universitário também, nosso grande amigo e compadre, que a gente operou junto e tirou esse ímã. Apesar de grande, conseguiu passar o pyloro e já estava em esôfago. Não, ele estava em esôfago. Estava em esôfago. A gente não conseguiu ir, porque quando há uma impactação, às vezes a gente consegue empurrar para a câmara gástrica e lá a gente tem uma manobra maior com movimentação ao aparelho, ao uso de pinça, uso de alça, uso de instrumentais que a gente possa fazer. Só que esse ímã ele impactou e a gente não conseguia tirar, ele precisou ir para a cirurgia. Maravilha. Tem outra pergunta aí, professor José. Bom dia, eu sou Camila. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Álvaro. Quais são as principais patologias gástricas na infância? Então, Camila, essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, muito importante. Hoje a gente tem uma especialidade que é a gastropediatria, né? E como eles assumem esses pacientes, a gente da cirurgia digestiva e da gastroenterologia, a gente não tem tanto contato com essas crianças. Mas, basicamente, a principal patologia gástrica que nós vemos nas crianças é a estenose hipertrófica do piloro, que é uma doença congênita, né? E o refluxo gastroesofágico. Então, é o que a gente mais vê. E as doenças celíacas, né? As doenças intolerâncias, né? As alergias, que são as mais comuns. É interessante chamar a atenção para os nossos telespectadores de que uma estenose de piloro é uma doença que pode causar um transtorno quando não se atua de forma adequada e precocemente, né? E o tratamento é basicamente cirúrgico, né? Que precisa... Que conduta? Normalmente a gente faz o que a gente chama de piloroplastia, né? Que é uma abertura da serosa, da muscular, né? Do piloro, tirando esse aumento, essa tensão e fazendo com que ele se alargue e consiga dar passagem para o alimento, né? Porque essa estenose faz com que a câmara gástrica tente vencer essa resistência, ela aumente e traga transtornos para o paciente, como obstrução gástrica, inclusive, né? Mas como principal efeito colateral, não vai ficar com problema de esfíncter lá, a passagem? Não. Maravilha. Professor Josiel, mais um. E chegou outro, não. Tem um outro pequeno. Então, dentro desse seu campo de atuação em cirurgia gástrica, eu pergunto a você, que principal cirurgia você gosta de fazer? Você não pode dizer que gosta, mas você, poxa, hoje eu operei mais uma daquela que eu chego em casa e digo, foi bom o dia hoje. Então, Gerson, a cirurgia que a gente mais gosta de fazer, eu sempre digo que é a próxima, né? Então, assim, a gente adora operar, a gente tem um verdadeiro prazer em poder ajudar quem nos procura com essa ciência que a gente vem aprendendo e sempre atuando e sempre aprendendo mais, né? Que é a arte da medicina. Mas a próxima é, como eu digo, qual foi a pior cirurgia que você fez? Também é a próxima. A mais difícil é a próxima, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas se a gente for falar em relação ao tipo específico da cirurgia, eu gosto muito da cirurgia de colecistectomia por videolaparoscopia. Dentro das questões da cirurgia, um campo muito que requer detalhes e etc., é o campo da oncologia, né? Então, quais os principais tumores, quais as principais patologias oncológicas que ocorrem dentro da gastroenterologia que o cirurgião tem que intervir? Então, hoje a cirurgia oncológica é uma especialidade bem delimitada. Nós temos hoje grandes cirurgiões oncológicos aqui no estado, né? Nós temos a equipe da Santa Casa de Misericórdia de cirurgia oncológica, que é uma equipe fenomenal, né? Mas normalmente os tumores mais comuns do tubo gastrointestinal são os adenocarcinomas, né? E são tumores que eles têm que ser ressecados, né? Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor, né?
o arsenal de propedêutica hoje, ou seja, o arsenal de exame, ele está muito bem desenvolvido, principalmente através da endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baixa, né? A gente hoje tem o uso da cápsula intestinal para o estudo do intestino delgado, né? Mas os principais tipos de tumores do tubo gastrointestinal são os adenocarcinomas. O fígado também tem sua participação, né? Sim, Qual sim. o principal tumor de fígado hoje? Então, se a gente for dizer qual o mais comum, né? A gente vai dizer que são as metástases, né? Bem lembrado por você, inclusive, né? E se a gente for ver qual é o tumor de origem primária, é o hepatocarcinoma, né? Hepatocarcinoma. Vamos supor, um tumor de fígado, conduta uma hepatectomia, ou seja, a retirada do fígado parcial, né? A total... Então, existe hoje um conhecimento muito grande dos segmentos hepáticos, né? A gente tem, de acordo com a vascularização, os ductos biliares, nós temos segmentos hepáticos. Esses segmentos hepáticos, de acordo com o segmento e qual a localização do tumor, muitas vezes você só vai fazer essa segmentectomia, né? Sem precisar fazer uma lobectomia, né? A gente tem o fígado dividido em 2 lobos, né? Como a população em geral não conhece, mas a gente da área de saúde sabe. Tem o lobo esquerdo, o lobo direito, né? E nós temos 8 segmentos. Dentro desses 8 segmentos, a gente pode fazer a segmentectomia de acordo com a localização desse tumor. Você vê, assim, em tempo de prognóstico, nessas cirurgias, sobrevivência, quanto tempo? Eu não gosto muito dessa pergunta, até porque, às vezes, o pessoal diz, olha, o médico me oferece, disse que eu tinha 3 meses de vida, 4 meses. Eu nunca vi um médico dizendo isso. Não é? Mas, assim, em termos de prognóstico bom, razoável, péssimo, nesses tumor, mesmo metastático, né? Então, vai depender do tumor primário, vai depender do local do tumor e também do diagnóstico, né? Quanto mais precoce esse diagnóstico, quanto mais precoce o tratamento, melhor a sobrevida desse paciente, né? E em termos gástricos, os tumores, porque às vezes as doenças dispépticas, né? Doenças do estômago, quais as que têm a maior propensão a evoluir para uma patologia neoplásica, para um câncer? Então, as úlceras gástricas, com certeza. As úlceras gástricas e também, como a gente tem os 2 principais causas das úlceras gástricas, que são o uso indiscriminado de anti-inflamatório não esteroides ou dos anti-inflamatórios não hormonais e o H. pylori, né? Então, a úlcera gástrica, quando ela não é tratada, ela pode evoluir para a neoplasia gástrica. Na linguagem popular, foi, não foi, o paciente está no clínico, no cirurgião ou em outras especialidades, estão prescrevendo os bloqueadores de bomba. Esse uso indiscriminado é bom ou deve, antes de prescrever, o médico se abastecer de conhecimentos acerca da patologia para não prescrever assim de forma aleatória? Aleatória, vírgula, né? Assim, discriminado. É como eu falei, os guidelines atuais, eles falam que a gente use o bloqueador de bomba de prótons, paciente com sinais e sintomas, mesmo que se eles não tiverem nenhum fator preditivo para uma doença maligna, né? Porém, esse uso indiscriminado do bloqueador de bomba de prótons, ele não é ideal, né? Então, a gente só deve prescrever o paciente se o paciente realmente ele tiver sintoma que sugira a necessidade desse bloqueador. Ou seja, a epigastralgia, aquela dor, como o leigo fala, dor na boca do estômago, né? A azia, né? O refluxo, né? Que é aquela sensação que você comeu e a comida volta, né? Para o esôfago. Então, tem que ser prescrito com parcimônia e com conhecimento do que você está fazendo, né? Outra questão com relação a tumores tumores de pâncreas, né? Esses também têm um prognóstico assim não muito satisfatório para o paciente que eu tenho. Exato, principalmente se for localizados na cabeça do pâncreas, né? Então, ou na papila, isso são diagnósticos que às vezes são dados de forma tardia e o paciente perde aquelas necessidade de aquela condição de um tratamento adequado e aquela
sobrevida maior. Né? Uma prática comum no cirurgião, até na formação do cirurgião. Você passa quantos anos em cirurgia? Então, eu fiz 3 anos, né? Mas é como... Cirurgia geral. Na minha época que eu iniciei a minha residência em 1997. Então, nós fazíamos 3 anos e esses 3 anos a gente tinha os 2 anos de cirurgia geral e 1 ano de cirurgia digestiva e o que se falava na época de cirurgia avançada, que era a videolaparoscopia, mas, assim, procedimentos muito restritos na época. Hoje, você tem a cirurgia geral, que a cirurgia geral, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ela passou a ter 3 anos de formação e depois você tem a subespecialização. Hoje, a cirurgia do aparelho digestivo, como a cirurgia do trauma, como a cirurgia oncológica, como a cirurgia vascular, como as outras subespecialidades cirúrgicas, você vai depender se você vai fazer 2 anos a mais do que os 3 ou 3 anos a mais do que os 3, né? Então, hoje a formação está bem mais completa e bem mais longa do que na época que eu fiz. Demora para o profissional entrar no mercado de trabalho, né? Plenamente sim. Mas, por exemplo, o cirurgião geral, com a sua formação de 3 anos, uma formação bem feita, ele pode sim atuar como cirurgião geral, inclusive em urgências, emergências, né? Que é a porta de entrada para qualquer mercado de trabalho na medicina, é sempre a urgência e a emergência, né? Cirurgia de hérnias é comum na atividade? Sim. É uma das cirurgias mais comuns, assim, da parede abdominal, né? As colestectomias também? As colestectomias também, né? A cirurgia de vesícula, né? A cirurgia da vesícula, que hoje o padrão ouro é fazer por videolaparoscopia, que a população chama de laser, né? De laser? Que de laser não tem nada. E como é que está as cirurgias hoje? Em urgência, já tem cirurgia por videolaparoscopia? Sim. Hoje nós podemos fazer vários procedimentos por videolaparoscopia na urgência. Lá no Hospital Geral? No Hospital Geral, infelizmente, não, porque a gente ainda não tem equipamentos, né? Mas pela programação da Secretaria de Saúde, né? Tem o diagnóstico, que não é uma emergência, é uma urgência, eles programam pelo CORA, né? Isso. Indica hospitais de referência. Exato. É melhor também porque uma cirurgia cruenta, etc., não vai você fazer na unidade de emergência, que é um ambiente onde você não pode ter um leito, né, ocupado, porque já faz falta para o outro paciente que chega. Isso. Mas, assim, do ponto de vista de tempo de internação, sabe, Gerson? A videolaparoscopia, uma das vantagens é essa. Primeiro, ela tem uma agressão menor à parede abdominal, então a dor, que é um fator muitas vezes limitante para a alta desse paciente, é mínima. E o paciente ele consegue voltar muito mais rápido às suas atividades habituais. Então, o tempo de internação, em alguns tipos de cirurgia, é quase que um day clinic, ou seja, você interna de manhã, opera de manhã mesmo e à noite vai para casa. Não tem o aparelho para fazer pelo menos uma videolaparoscopia de urgência? Então, nesse momento, nós não temos no Hospital Geral as torres de vídeo, que é o que nós chamamos. Mas é como eu estava falando, há uma programação pela Secretaria de Saúde de adquirir torres de vídeos para o Hospital Geral, né? Então, e o material, né? Porque tem as torres de vídeo e os instrumentais, né? Que são diferentes dos instrumentais normais de cirurgia não videolaparoscópica, ou como a gente chama, cirurgias laparotômicas, né? Então, a gente ainda não tem esse equipamento, mas está na programação da Secretaria. Isso está um valor muito alto, é isso? Então, é como um veículo, né? A gente tem torres de vídeo de 50 mil, como a gente tem torres de vídeo de 300 mil. Aí, né? Depende do que você precisa. Hoje a gente tem torres de videolaparoscopia até em 3D, né? Que a gente opera usando o óculos de 3D, como uma televisão 3D, e você tem a visão em 3D. Mas o grande avanço da medicina hoje cirúrgica é a cirurgia robótica, né? Aqui o pessoal já está entrando em campo aí. Daqui uns dias nós vamos ter aqui em Alagoas. A gente tem uma expectativa que chegue, né? Não se sabe quando, mas muitos profissionais já estão em treinamento, para poder ter a expertise na cirurgia robótica, que é completamente diferente
do que a gente aprendeu na residência, do que a gente aprendeu na videolaparoscopia, tem que ter um treinamento diferenciado. Haja vista, é uma cirurgia que foi desenvolvida para você fazer à distância, né? Então, foi desenvolvida pelo Exército Americano, para que o soldado americano em combate, ele tivesse a melhor assistência possível dada por cirurgiões de expertise em trauma. Só que você não poderia tirar esse titular do seu hospital para levar para combate. Mas ele poderia operar esse paciente no campo de batalha à distância, né? Maravilha. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Álvaro Bulhões, que é cirurgião gástrico, né? Poderia dizer cirurgião geral. Cirurgião geral também. Mas a gente vai abrir um espaço aqui no nosso programa hoje para falar sobre o Julho Amarelo, né? Poderia nos falar sobre esse título, assim, Julho Amarelo? Então, dia 28 de julho, pela OMS, é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, né? Em 2017, na Bahia, foi criado o Julho Amarelo, que é justamente o mês de combate às hepatites virais, né? Hoje a gente ainda tem um grande número de pacientes que sofrem das hepatites virais. A gente tem as hepatites virais tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, mas a mais comum, tipo A, que você faz de forma orofecal, ou seja, contaminação alimentar, né? E falta de higiene nas mãos, falta de preparo adequado dos alimentos. E as que nos preocupam mais hoje, por poderem trazer evoluções mais graves ao paciente, do tipo de agressão ao tecido hepático, como cirrose e câncer, que é a hepatite B e a hepatite C, né? Onde a hepatite B existe a vacina, a hepatite C ainda não existe vacina, mas existe tratamento quando diagnosticado, e essas hepatites elas são contraídas de forma hematogênica, como a gente sabe, por forma via sanguínea, né? Pode ser por transmissão sexual sem proteção, sem uso de preservativos, pode ser feita através de acidentes perfurocortantes, né? Por isso que é obrigatório que qualquer profissional da saúde ele seja vacinado para a hepatite B, né? E a hepatite C também pode ser transmitida por forma hematogênica. E como é que está a atuação, né, dos profissionais da gastroenterologia na prevenção dessas doenças? Então, esse mês a gente teve grandes profissionais, né, que estão bem engajados nessa luta, né? E a forma mais adequada que você tem de evitar a hepatite viral é a prevenção e a informação. Então, está sendo muito bem divulgado, inclusive por mídias como o Instagram, Facebook, né, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, né, colegas hepatologistas que estão dando aula, estão divulgando essa prevenção e esse cuidado em relação às hepatites virais. As questões vacinais, como é que andam? Do ponto de vista da hepatite B, sim, faz parte do calendário normal de vacina, né? Então, e como eu falei, todo profissional de saúde ele é obrigatório a vacinação. Um exemplo, nós não aceitamos, eu trabalho com assessoria técnica de docência do HGE, do Hospital Geral do Estado. Então, somos nós que fazemos a recepção dos acadêmicos que vão para o HGE de todas as profissões, né? E a gente não aceita o estudante que não esteja com seu cartão vacinal completo, e uma das vacinas de exigência é a vacina para a hepatite B. Contra a hepatite profissional B. São os exames pré-admissionais, todo aquele calendário vacinal. Isso, o seu cartão vacinal completo. Né? E uma vez diagnosticada a hepatite, que tratamentos são propostos para esse paciente? Existe qual campo terapêutico hoje? Hoje o plano terapêutico basicamente é para a hepatite C, né? Isso. Onde você usa basicamente... Caríssimo, né, medicamentos? Basicamente o interferon, né, que usa. Então, você vai fazer esse tratamento para essa pessoa. Né? E, evidentemente, evitar uma sobrecarga hepática, né? Então, você tem que ter muito cuidado, principalmente... Uma coisa que não se tem muito cuidado
e é por até desinformação mesmo da população, é que não é só o álcool que vai afetar, vai trazer uma sobrecarga hepática, né? A gente tem o uso abusivo do álcool, a gente tem o uso abusivo de carboidratos, principalmente, né? Que hoje traz uma patologia chamada de esteatose hepática, que o uso abusivo desse carboidrato faz uma gordura hepática e isso, num futuro, pode trazer uma cirrose hepática, né? O uso abusivo de medicamentos, inclusive medicamentos que não precisam de prescrição médica, né? Por exemplo, o paracetamol. Paracetamol é um medicamento que tem uma agressão hepática impressionante. Dependendo de doses do paracetamol, ele pode fazer uma hepatite fulminante, trazendo a morte do paciente. Isso, profissional, você que diz, não precisa da utilização da receita médica, é sempre uma orientação. Eu tenho certeza que o Estado oferece ambulatórios para que você possa, não só para a pandemia, mas acredito que sempre esteve à disposição, né? Horários para que ser feito consultas. E você que diz, hoje atender a paciente, não gosto de médico, não gosto de ir ao médico, etc, etc. E quando você vai observar, a pessoa já está com uma patologia que fica difícil de tratamento, né? Mas, doutor Álvaro, seja mais, assim, contundente nessas medidas preventivas, né, de hepatites, né? Primeiro, se você trabalha com um fator de predisposição, você deve tomar suas vacinas de imediato. Isso, um dos fatores de proteção é a vacina. Primeiro, vacina contra a hepatite B é fundamental. Outro, para o profissional de saúde, é cuidado com a manipulação de instrumentais perfurocortantes, né? Outro fator de proteção é se você tem um parceiro, uma parceira que não tenha conhecimento ou que seja conhecido, usar a proteção, usar o preservativo, não abrir mão de usar o preservativo, né? Isso são fatores que podem proteger contra a hepatite B e contra a hepatite C. Em relação à hepatite A, é ter muito cuidado onde você faz as suas alimentações. Lavar sempre as mãos logo após ir ao banheiro, né? Ou quando manipula qualquer outro objeto. Ter muito cuidado, comer sempre alimentos bem cozidos, né? Então, essas são basicamente as precauções. A água também, ver a origem da água que você está ingerindo, né? Se você não tem certeza de qual a procedência dessa água, uma coisa que o pessoal do interior faz muito e não está esquecido é ferver a água. Você ferve a água até o ponto da borbulha, que é o ponto de ebulição. Depois você deixa a água, bota num recipiente limpo, né? Talvez fervido também, se for o caso, para poder ingerir essa água, né? E filtrá-la sempre que possível, né? Você falou também que muitos são utilizados através de formas sanguíneas, né? E entre eles está o uso comum e usuário de drogas, né? É uma coisa muito fechada, a gente não vê muito, mas existe e a incidência é muito alta, né? Exato. Houve, devido à questão do vírus da imunodeficiência, né, o HIV, então houve uma grande informação aos usuários de drogas injetáveis sobre o uso exclusivo da agulha própria, né? Inclusive com distribuição até pelo Ministério da Saúde de agulhas e seringas descartáveis, né? Evidentemente com a situação de tentar fazer o tratamento para esse usuário, que antes de tudo ele precisa do tratamento para deixar de usar a droga, né? Mas é imprescindível que tenha-se esse mesmo cuidado para se evitar uma hepatite B ou uma hepatite C. O nosso programa também tem uma preocupação muito com essa questão de transmissões de doenças. E chegaram aos meus ouvidos as informações dadas por um acadêmico que faz medicina fora do estado. E ele falava exatamente de que na faculdade onde ele estava, as meninas davam em cima mesmo do rapaz e não tinha jeito e, pasmem, não queriam fazer uso de preservativos. Como profissional, dá um recado aí para essas crianças. Então, a questão do ato, é natural, é bom, né? É prazeroso, mas se for com proteção é melhor ainda, né?
Então, o uso do códon, o uso do preservativo, ele é fundamental em todos os sentidos para que você tenha um prazer seguro. Seja não só para a hepatite, para o vírus da imunodeficiência, até mesmo para doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, vocês têm as doenças não só virais, mas também bacterianas, que tem que ter cuidado, então tem que se proteger. O gastroenterologista, ele atua dentro do sistema digestório, que vai da cavidade oral até o esfíncter retal, né? A ampola retal. Assim, quais são as patologias mais comuns nos idosos, principalmente na reto sigmoide? Então, a gente vai poder ter as doenças hemorroidárias, né? A gente pode ter as incontinências, né? Por perda da tonicidade do esfíncter anal. A gente vai poder ter as fissuras, né? A gente vai poder ter mais alto no reto sigmoide ou todo o intestino, as retocolites. Então, são patologias que podem acometer os idosos e outras faixas etárias também. Vamos falar aqui um pouquinho, aproveitar a sua oportunidade, sobre a questão da incontinência. Quer dizer, é aquela senhora que diz assim, eu vou para o banheiro urinar e, de repente, eu estou defecando, né? Uhum. Que profissional ela deve procurar nesse instante e quais as perspectivas de tratamento para a mesma? Então, o ideal é que procure um especialista, que é o coloproctologista, que é o especialista em relação às doenças esfincterianas e do intestino, né? E ele vai poder orientar da fisioterapia até o uso da toxina botulínica. Pode ser tratamento para essa incontinência. Maravilha. Então, doutor Álvaro, um prazer imenso tê-lo aqui, veio pela segunda vez, né? Quem ama está perto e vem e se aproxima. Deixo assim umas considerações finais do nosso programa, dizer que foi muito bom, bem espontâneo aqui e da alegria de tê-lo aqui outra vez e outras vezes, se for necessário, e com certeza as portas estão sempre abertas, né? Que faça essas considerações agora. Então, Gerson, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? É sempre uma satisfação estar aqui conversando com você, né? A minha admiração pela sua pessoa, eu nem preciso relatar, que é enorme, né? A gente sabe de toda a sua história dentro da nossa medicina, de tudo que você representa, né? Eu gostaria de deixar aqui como mensagem final que as doenças do aparelho digestivo, elas são doenças que estão muito relacionadas com o nosso tipo de viver, vamos chamar assim. Então, tudo que a gente coloca na boca vai ter uma repercussão, seja boa ou seja ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se alimenta. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso estilo de vida. Então, estilo de vida saudável, estilo de vida onde se pratique atividade física, onde se tente minimizar, porque hoje não tem como a gente não ter estresse, mas minimizar esse estresse, ele vai trazer um reflexo muito positivo para o nosso tubo gastrointestinal. Existe uma máxima que diz, você é aquilo que pensa, né? Mas assim, você poderia parafrasear essa frase dizendo, você é aquilo que come. Aquilo que come, exatamente, né? Então, alimentos orgânicos, alimentos com um bom preparo, alimentos sem conservantes, alimentos não industrializados, né? Os alimentos integrais. Então, tudo isso traz uma melhora para o nosso organismo, né? A gente agradece a você, mas eu vou pedir um espaço agora muito especial na minha vida. Talvez eu estou imbuído de emoção. Eu vou pedir para o Josiel colocar uma foto que tem aqui de uma amiga que partiu para o outro lado, tá? Partiu essa semana, minha colega de turma, doutora Marleide Araúna. Ela é psiquiatra, assim, foram 6 anos que passamos diante da universidade. Ela foi vereadora por 4 mandatos lá em Satuba. É uma pessoa que, assim, merece todo o carinho, sempre mereceu, nos encontrávamos nas festas e ela sempre esteve presente. A nossa turma nunca teve uma festa de formatura. 30 anos depois, nos reunimos, foram 2 dias de festa, porque aí sim nós podíamos pagar, na época nós não podíamos. E aí fizemos a festa de 30 anos de formado. Doutora Marleide Araúna, receba do nosso programa o afetuoso abraço, onde quer que esteja,
que seja cercada dos anjos ou no juízo final. A nossa fé tem esse limite, mas fique certo de que um dia nos encontraremos no outro lado. E a turma Carlos Chagas 81.2 oferece um grande desejo de que sua vida no outro lado seja cercada de anjos e que seus familiares recebam também da nossa turma o conforto que só Deus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade é capaz de atribuir. Que Deus nos abençoe. Você, telespectador, nosso muito abraço, carinhoso abraço pela audiência que você nos dá, pelo o feedback que você nos oferece. E diz o poeta que, mesmo sentado, nossa alma está de joelhos. Somos gratos nesse instante a Deus por nos colocar aqui nesse momento, neste programa, e estender esse abraço ao Dr. Álvaro Bulhões por estar aqui de uma forma tão espontânea, difícil de tirar do seu convívio este momento das suas atividades, mas ele veio assim, e a você nós somos muito gratos. Muito obrigado, Dr. Álvaro. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Obrigado. A você, telespectador. Até o próximo programa.